Quando a gente olha por satélite, o deserto do Saara tem umas formas estranhas. Tipo essas manchas pretas. E mais estranho ainda, esses círculos perfeitos. Mas quando a gente dá zoom, dá pra ver que as manchas são formações rochosas vulcânicas que se formaram há milhares de anos. E os círculos são áreas de agricultura, que foram criadas há menos de 30 anos. Mas aí, em setembro de 2024, apareceu uma coisa que não dava pra entender o que era. Manchas verdes apareceram praticamente da noite pro dia. Um satélite da NASA que monitora a Terra registra e divulga imagens diárias do planeta. E foi por satélite que deu para ver o que eram essas manchas verdes no meio do deserto. Eram lagos que se formaram depois que chuvas torrenciais caíram num dos lugares mais secos do mundo. Aí eu entrei no site da NASA para ver o que eles divulgaram entre 2023 e 2024. Queimadas na Amazônia, inundações no Rio Grande do Sul, incêndios na Sibéria, na Califórnia, incêndio no Chile, no México, geleiras desaparecendo na Suíça, dilúvio em Dubai, reserva de água na Espanha seca, o furacão Milton, ondas de calor em Paris. Aliás, falando em Paris, o Acordo do Clima, feito lá em 2015 e assinado por 195 países, previa diminuir os gases do efeito estufa de uma tal maneira que em 2050 a temperatura média da Terra não ia ultrapassar 1,5 graus. Caso contrário... Pode falar no Quinto dos Infernos? Vamos parar em São José. Não São José, onde fica uma das sedes da NASA nos Estados Unidos, mas em São José dos Campos, no Brasil, onde fica o INPE e outros institutos de pesquisa. E é ali que moram alguns dos maiores cientistas do clima do país. E se alguém pode dizer o que tem de diferente, pelo menos nos 2 últimos anos na Terra, são eles. Quando chega na questão climática, que vai fazer a pandemia de Covid parecer um passeio no parque, a gente tem que ouvir os cientistas da área e falar o que a ciência da área está dizendo. Se você olhar, a cobertura é só sobre desgraça, não é sobre necessidade de mudança. E isso não acontece à toa. Fazer os links corretos e ter uma visão mais abrangente não é uma questão trivial. Minha participação pode ser remota? Incomoda. Eu entrar no avião hoje incomoda. O professor Alexandre, da Universidade Estadual do Ceará, era o único entrevistado que ia precisar pegar um avião para dar entrevista nos nossos estúdios aqui em São Paulo. Mas essa viagem de avião ia emitir mais ou menos 57 mil quilos de gás carbônico. Você precisa tratar os combustíveis fósseis como armas de destruição em massa, porque é exatamente o que eles são. O que observamos é que 2024 foi o ano em que a temperatura do planeta atingiu uma média de 1,6 graus Celsius e isso significa que esta temperatura é a mais alta dos últimos 125 mil anos no clima terrestre. O Acordo de Paris fala bem abaixo de 2 graus. Não é 2 graus, é bem abaixo de 2 graus. E evitar esforço para ficar abaixo de 1,5. O 1,5 está perdido em fins práticos. A minha preocupação já é assim, nós estamos muito provavelmente há 10 anos de inviabilizar o Acordo de Paris. Então o Acordo de Paris como uma fantasia. Now, last year saw the fastest annual rise in the concentration of carbon dioxide in the Earth's atmosphere. A ciência já demonstrava, quando a temperatura do planeta atingisse 1,5 graus mais quente do que antes do aquecimento global, os fenômenos extremos, ondas de calor, chuvas extremas, secas, incêndios florestais, rajadas de vento, todos esses fenômenos, eles aumentariam muito. A gente chama isso matematicamente um crescimento exponencial. Não é só que eles tenham ficado mais intensos. Aparecem algumas outras mudanças que a gente inicialmente não tinha elas no radar. Antes, há dias para um furacão ser
desenvolver, né? Hoje em dia, você com 24 horas, você sai de Cat 1 para Cat 5. Na manhã desta quarta, Milton estava a 400 quilômetros. O fenômeno será mortal e catastrófico. Então quer dizer que é como se tudo tivesse saído do controle? Porque no Acordo de Paris, a ciência defendeu que a temperatura da Terra não podia passar de 1,5 graus até 2050. Mas a gente ainda está em 2025 e pelo menos durante 2024 a gente passou de 1,5 graus. Então, o que aconteceu? Tem um esforço enorme para tirar acordos que não são obedecidos. O Trump assumiu sair do Acordo de Paris, mas que país vai cumprir a meta? Muito provavelmente nem Brasil. O segundo ponto, os inventários não são totalmente realistas. O inventário é um documento que lista todas as emissões de gases de efeito estufa de um país. As queimadas efetivamente são a maior fonte de emissão de carbono da Amazônia. Elas não entram no inventário brasileiro. Eu sempre falo isso com o pessoal do governo, aí o pessoal responde: ah, mas é assim que todo mundo faz. Para que nós vamos aumentar nossas emissões se o resto não aumenta, né? Por exemplo, as queimadas no Canadá, nos Estados Unidos, são considerados eventos naturais e no inventário só entra ações humanas. Então, não entra, tá, mas ela é efetiva. Isso quer dizer o seguinte: a emissão é muito maior. Então se previa que a temperatura global poderia atingir 1,3 graus em 2023. Aí, de repente, ela subiu até 1,5 graus. Nunca subiu tão rápido a temperatura, nunca os oceanos foram tão quentes. O El Niño desapareceu em abril de 2024, a temperatura continuou muito alta. Então, o que é isso? Milhares de cientistas estão tentando explicar por que subiu tanto a temperatura. E um desses cientistas é o Antônio Nobre, que no caso é irmão do Carlos Nobre. Eu fui chamado de alarmista por alguns colegas e mesmo por alguns órgãos de mídia, porque eu venho falando que é muito pior do que os climatologistas estavam dizendo, que as coisas iam entrar em ruptura muito antes. O que está acontecendo na natureza e o que aconteceu que, de certa forma, vamos falar assim, iludiu um pouco os meteorologistas, os climatologistas, foi que a natureza tem essa capacidade de equilíbrio. Então, o abuso que foi feito por décadas, por séculos, não foi totalmente percebido, porque a natureza estava trabalhando intensamente para equilibrar. Cada vez que uma pessoa tem um pileque, que toma um porre, no dia seguinte você tem uma ressaca, aí 2 dias depois você está bom. Então o corpo consertou. Só que lá no seu fígado tem uma cicatriz. Essa cicatriz, se você vai continuamente tendo pileques, um dia cobre o fígado inteiro e chama cirrose. Ou você pega um transplante de fígado, ou é uma cruz de madeira no cemitério. Então os modelos previam que as coisas iam acontecer num tempo prolongado, estendido, 2070, 2100. E está acontecendo já agora, e numa velocidade assustadora. Por quê? Porque a gente está caindo no chão finalmente. O professor Antônio é muitas vezes considerado alarmista, mas tem uma chance de, na verdade, ele ser realista. E aqui a gente começa a entender a complexidade das mudanças climáticas. O aumento da temperatura não significa apenas mais calor no mundo todo. O aumento da temperatura significa o início de um efeito dominó, que, falando em linguagem científica, é assim. Existem processos que são disparados aí e que são altamente não lineares e que podem retroalimentar o processo todo. O que é que eu estou falando aí? Falando dos chamados pontos de não retorno. Basicamente, são sistemas da Terra de que toda a vida do planeta depende para existir. Eles são conectados entre si e operam de forma estável há milhares de anos, regulando todo o clima do globo terrestre. É por causa deles e desse funcionamento equilibrado que a vida na Terra existe da forma que a gente conhece. Mas o importante é até qual temperatura eles garantem a nossa existência. Vamos lá, vamos brincar aqui só de aumentar um pouquinho o efeito estufa. Se atingirmos 2 graus, teremos extinguido praticamente todos os recifes de corais, até 25% da biodiversidade oceânica. Isso tem impacto direto na pesca, consequentemente na segurança alimentar de milhões de pessoas, na economia de quem vive de turismo. Com as temperaturas elevadas de 2024, 8 em cada 10 recifes de corais morreram em Alagoas.
Temos também mudanças na circulação dos oceanos, em particular um tipo de circulação que chama-se circulação termoalina, que redistribui o calor gerado nos trópicos para as regiões mais temperadas. Essa circulação é vital, porque ela regula, entre outras coisas, o padrão da quantidade de chuva e temperatura do mundo todo. E nós estamos observando que essa circulação oceânica está mudando. Aí de repente você aquece só um pouquinho, aumenta só um pouquinho o efeito estufa. Chegando em 2,5 graus, nós vamos derreter a maior parte do solo congelado do norte da Sibéria e do norte do Canadá, norte do Alasca. Isso tem um nome permafrost. Permanentemente congelado o solo. Aí esse solo, que congelou dezenas de milhões de anos atrás, ele tem uma gigantesca quantidade de metano. Metano é um gás muito poderoso de efeito estufa e também gás carbônico. E nós vamos jogar mais de 200 bilhões de toneladas desses gases na atmosfera. Isso aí é game over o clima. Assim como é game over a geleira do fim do mundo, a geleira Thwaites da Antártica Ocidental. Ela funciona meio que como uma rolha que prende uma massa de gelo muito grande. Se a Thwaites sai e deixa esse gelo vir, são 40 centímetros de elevação do nível do mar. Quase instantâneo. 40 centímetros é o suficiente para que milhões de pessoas percam suas casas no mundo todo. Se a temperatura passar de 3 graus, no fundo dos oceanos tem muito metano. A temperatura do Ártico crescer mais de 3 graus, nós vamos liberar uma gigantesca quantidade de metano. De 30 a 100 bilhões de toneladas. E aí vem um gigantesco risco. Se aquecermos a região da floresta amazônica em 4 graus, muitas das enzimas que controlam a fotossíntese da floresta deixam de operar na sua faixa ótima de temperatura. Isso significa que a floresta vai absorver muito menos carbono e, como a floresta continua com seu processo de respiração, a floresta passa a ser uma fonte de carbono para a atmosfera global. Nós vamos jogar na atmosfera da ordem de 200 a 250 bilhões de toneladas de gás carbônico. Isso equivaleria a 6 vezes a quantidade de todos os gases de efeito estufa emitidos em 2024. Se você dispara os pontos de não retorno, né, se os feedbacks todos operam, você amplifica essa coisa rapidamente. E o sinal climático vai para outra rota. E aí, qual seria essa outra rota? Então, se a gente ultrapassar esses pontos de não retorno, nós vamos jogar 400 a 500 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. Não tem mais jeito de baixar a temperatura para 1,5 graus. Se isso acontecer, nós podemos chegar em 2150 com 8 a 10 graus mais quente do planeta. Isso é um suicídio ecológico, a gente chama ecocídio. Por quê? Se essa temperatura chegar nesse nível, nós teremos criado a 6ª extinção de espécies. A última começou 66 milhões de anos atrás, quando um super asteroide muito grande caiu ali no Golfo do México. Quase 70% das espécies foram extintas, inclusive os dinossauros, etc. Então, todas as outras 5 extinções de espécies foram fenômenos naturais. Essa seria a primeira extinção de espécies causada por uma espécie, nós, Homo sapiens. A gente está isso aqui de ultrapassar os pontos de não retorno. Apostas. Vai ficar no que está hoje? Nós vamos segurar e vamos diminuir ou vai aumentar? A grande dúvida, se a temperatura não baixar, se nós continuarmos com a meta da COP, do Acordo de Paris, nós vamos atingir 2,5 graus ou mais em 2050. Nós estamos indo por uma trajetória de aumento médio da temperatura de 3,1 graus Celsius, o que significa que em áreas continentais como o Brasil, isso leva a um aumento de temperatura da ordem de 4 graus a 4,5 graus. Grande parte do planeta se torna inabitável. Rio de Janeiro, se a temperatura chegar a 3, 4 graus no final do século, uns 300 dias por ano, várias horas por dia, é inabitável. Idosas, idosos, bebês, pessoas doentes, elas só resistem ali na faixa de meia hora se não conseguem perder calor. Adultos saudáveis,
2 horas. Então, o planeta começa a ficar inabitável. Toda a região equatorial, nível do mar, inabitável. Só será habitável o topo das montanhas aí, o topo dos Andes, dos Alpes, do Himalaia. Então quer dizer que em poucos anos a gente vai viver o fim do mundo? Olha, é importante a gente perceber que isso não significa o fim da humanidade. Isso não é o fim do mundo, mas que nós vamos ter um mundo muito diferente, com um clima muito diferente já nas próximas décadas do que tivemos há 30, 40 anos atrás. Isso a ciência não tem qualquer dúvida. O problema é que bilhões de pessoas não vão conseguir fazer essa transição e isto vai, sem dúvida nenhuma, ter um impacto enorme sobre a humanidade. É um discurso que parece assim mais assustador, né? Meio mórbido, inclusive. Mas é uma realidade. Eu não consegui, ao longo de 30 anos, 40 anos, fazer as pessoas prestarem atenção nesse discurso. Eu sinceramente acho que a gente vai passar por uma quantidade de mortes, de um enorme volume da população muito grande. E isso tem um impacto dentro de mim terrível. É como ser aquela vidente que vê aquelas cenas catastróficas e isso impacta demais, né? E esse é o motivo da minha angústia interna. Eu passei mais de anos sofrendo de depressão por causa disso. De desespero. Não vai dar para fazer mais. O que nós vamos fazer? Né? Mas a essa altura, ainda tem alguma coisa que a gente possa fazer? O erro da tua frase está no agente. Não é a gente. É o sistema econômico. Não é uma questão individual ou de uma pessoa. Nós chegamos no nível de uma crise tão aguda que, infelizmente, individualmente, tem muito pouca coisa que cada um pode fazer. Por exemplo, eu posso ir trabalhar de bicicleta todo santo dia, vai ser bom para a minha saúde, com certeza, eu vou diminuir a minha pegada de carbono, só que se os outros 8 milhões de automóveis continuar saindo na rua em São Paulo, o meu esforço vai ser totalmente em vão. O que trouxe a evolução da economia do nosso planeta até aqui, este sistema socioeconômico é que se mostrou totalmente insustentável. Basta dizer que a riqueza das 16 pessoas mais ricas do planeta, eles têm o mesmo recurso do que 4 bilhões de pessoas no nosso planeta. Isto é sustentável? Certamente não é. Pessoas como o bilionário americano Elon Musk admitem os riscos das mudanças climáticas. Mas eles falam que as mudanças são mais lentas do que os alarmistas alegam. E ok, isso pode ser verdade se você for um bilionário. A SpaceX do bilionário Elon Musk realizou na quinta-feira o 8º voo de teste de seu mega foguete Starship. É isso. Elon Musk quer ir para Marte. Os ricos ou constroem bunkers ou vão mudar em condomínios fechados, se protegendo da população pobre, com muros extremamente elevados, etc. e tal. Enquanto a pessoa que trabalha na minha casa mora na beira de um rio, sem esgoto, sem nada. A casa dela pode ser inundada a qualquer momento. E é isso que a gente está suportando atualmente, mas está chegando no limite. O cenário que a gente precisa construir é aquele que me dê 95% de chance de ficar abaixo de 1,5. Sabe qual é o problema? É que já era. Não tem nada que se possa fazer para chegar nesse nível de segurança. Já foi passado. Talvez já bastante, inclusive. A não ser que a gente desligasse tudo. Tudo. Parasse todos os aviões imediatamente, tudo. Desliga todas as termoelétricas, acabou. Fora isso, sim, não tem. Quanto tempo a gente tem? Eu falei, olha, o avião já partiu lá faz muitos anos, a gente não tem mais tempo, acabou o tempo. O que nós estamos agora é diante de um sistema já, temos que nos preocupar onde que a gente vai enterrar esse planeta. Com todas as soluções aqui na mão, você não consegue chegar lá. O Trump acabou de ser reeleito nos Estados Unidos. We will drill, baby, drill.
O Trump prometeu aumentar a exploração de petróleo. Empresas gigantes do mundo todo voltaram atrás sobre reduzir as emissões até 2030, como tinha sido combinado no Acordo de Paris. Também as grandes empresas de tecnologia. Afinal, a corrida pela superinteligência artificial emite muito carbono. Não há maneira de você enfrentar uma crise sem angústia. O motor de saída da crise é ansiedade e angústia. A grande questão é o que é que nós vamos fazer para sair dessa crise de ansiedade, para lidar com essa urgência de mudança e como que a gente vai lutar contra os grandes conglomerados, as grandes indústrias de petróleo que fazem lobby nessas COPs para que nada aconteça. Isso pode parecer impossível, mas pode ser exatamente o que a humanidade precisa. Afinal, como a gente está diante de um ponto que não tem retorno, não resta muita alternativa se a gente quiser sobreviver. E apesar de pequena, ainda há uma chance para que os efeitos das mudanças no clima sejam menos devastadores se a gente agir rápido. Tem uma notícia muito boa que vem vindo aí, que vai ser o próximo artigo que a gente vai publicar. O trabalho da Luciana é monitorar emissão e absorção de carbono da Amazônia. E aí, nos dados dos últimos anos, a gente viu tanto nas medidas como depois de calcular as emissões que a Amazônia foi praticamente neutra. E na hora que você tira as emissões de queimada, a Amazônia foi um enorme absorvedor de carbono. E isso nos enche de esperança, porque isso quer dizer o seguinte: se é a ação humana que transformou a Amazônia numa fonte de carbono, basta parar. Basta parar e a Amazônia volta a ser um enorme absorvedor de carbono na atmosfera. Nós estamos, cientistas brasileiros, concluindo agora em fevereiro, março, um estudo mostrando que o Brasil pode zerar suas emissões até 2040, não precisa ser 2050. Com isso, se todos os países zerarem as emissões em 2040, mesmo que a gente tenha atingido 1,5 graus agora, se a gente zerar até 2040, a temperatura não passará de 2 graus. Ela vai subir, pode atingir 1,7, 1,8 graus, se zerarmos as emissões até 2040. Esse passa a ser um gigantesco desafio. Tenho certeza que a COP30 passa a ser a mais importante das 30 COPs, que todos os países, e infelizmente com os Estados Unidos fora, terá que se comprometer a acelerar muito a redução e zerar as emissões muito antes de 2050. Os próximos anos vão ser quentes e decisivos. Enquanto a COP do Brasil não começa, se você puder pintar o telhado da sua casa de branco, vai absorver menos calor. E plantar mais árvores no seu bairro vai também ajudar a resfriar as coisas por aí. Eu não me considero uma pessoa esperançosa, mas eu tampouco sou uma pessoa derrotista. Isso, na verdade, é outra coisa também. Tem uma voz interior aqui que, na hora que você cair no derrotismo, na hora que você desistir, Alexandre, você vai estar se juntando, em termos práticos, àquele povo que tu mais odeia, que são os negacionistas. Os negacionistas não fazem nada porque eles dizem que não existe um problema, então não há nada o que fazer. Se eu for para não há nada mais que se possa fazer, na prática eu vou estar igual. E não. Essa companhia eu recuso.